Chegou a hora de mais um Coletiva Tendências, um programa com o apoio de WTAG. Resultados reais, Digital First. Olá, eu sou Patrícia Lapuente, estamos de volta para falar sobre comunicação e marketing aqui no Coletiva.cast, o podcast de Coletiva.net. Este episódio é baseado na matéria Você se enxerga na propaganda? Da Tendências Comunicação 2019. Ela foi baseada na pesquisa de estereótipos na propaganda, realizada pelo Facebook em parceria com a consultoria 665. E quem conversa comigo sobre o tema é a Maria Guimarães, sócia da empresa. Vamos então saber mais sobre o assunto. Bom programa! Antes da gente começar, então, o nosso bate-papo, eu queria saber um pouquinho mais sobre a tua carreira, sobre a 6510. Me conta um pouquinho aí da tua trajetória. Bom, eu sou capixaba, mas moro em São Paulo faz 10 anos e há 5 anos eu me juntei com a Thaís, que é a minha sócia, e a gente começou a 6510. A 6510 ela é uma consultoria especializada em comunicação com mulheres. Então, o que a gente faz hoje é traduzir as demandas do movimento social, as teorias políticas e feministas e da sociologia, da antropologia, para dentro do mercado publicitário, para que as marcas possam entender de fato melhor como as mulheres se comportam, como elas são, e que não é um grupo único e igual, homogêneo de pessoas, mas que tem pessoas diferentes, identidades diferentes e que a gente precisa respeitar, para que essas marcas consigam representar melhor essas mulheres na publicidade e ter um diálogo que seja menos violento com essas mulheres de volta. E, bom, a minha carreira, eu estou aqui em São Paulo há 10 anos, eu vim logo depois que eu terminei minha faculdade, eu trabalhei em agências o tempo inteiro dentro da área de criação, era redatora, e foi justamente por estar nesse ambiente e ver tão poucas mulheres nesse ambiente que me deu essa fagulha que gerou a 6510, porque eu olhava à minha volta e eu não acreditava nem na mensagem que eu mesma construía, porque eram mensagens que também tinham problemas, e dentro da agência outras pessoas construindo também mensagens que eram problemáticas, e ao mesmo tempo eu também não via outras mulheres lá, além de mim, construindo essas mensagens nas agências que eu trabalhei. Então, geralmente eu era a única mulher do setor, e eu, geralmente, quando saía uma, entrava outra. Então, a gente não tinha esse espaço de troca entre a gente para poder, às vezes, discutir alguns temas ou, às vezes, até reclamar de algumas coisas que a gente queria reclamar. Então, a partir disso, eu acabei conhecendo a Thaís numa das poucas vezes que eu trabalhei com outra mulher dentro da criação. E depois de uns anos juntas, conhecendo, sendo amigas, a gente teve essa ideia de criar a 6510, que é baseado nesses dois números, né? 65% de mulheres que não se sentem representadas pela publicidade brasileira, elas não se identificam com a forma como elas são representadas. Esse número é de 2013, hoje a gente imagina, esse número está na casa dos 80%, então aumentou, piorou esse gap. E o outro número, que na época eram os 10% só de mulheres que existiam dentro dos setores de criação das agências. Hoje esse número está perto dos 20%, um pouco para mais ou para menos, mas enfim, pelo menos teve uma melhora bem pequena, mas teve uma melhora. Uhum. Bom, bacana. Para começar, então, a nossa temática, eu vou citar algumas situações para que tu comeces, né, nos dando a tua visão geral sobre o tema, que é o parágrafo inicial da nossa matéria. Famílias felizes que se reúnem na mesa para tomar café da manhã juntas também são pessoas negras. Nem toda turma que se junta para o almoço de domingo tem casa de 2 andares, com piscina, e mesmo assim a diversão é certa. Pessoas saudáveis também podem ser gordas e frequentam academias, talvez não para emagrecer, mas porque exercícios fazem bem. Gay não trabalha só como cabeleireiro. Lésbica não é sinônimo de aparência masculina. Pai que ajuda a mãe com as tarefas dos filhos e domésticas não é super-herói. Nem toda avó gosta de fazer crochê. Isso
tudo isso que você falou são retratos para tirar estereótipos, né? Que são as imagens que a gente tem na cabeça quando a gente fala de alguns grupos de pessoas, e que geralmente grupos que não são tidos como padrão. Nem sempre são minorias em número, mas são grupos minorizados. A gente vem trabalhando com estereótipos na 6510 já há quase 2 anos, a partir de um trabalho que a gente fez com o Facebook. Esse trabalho chama Data Meets Diversity. E nesse projeto a gente se juntou com algumas especialistas, todas mulheres do Brasil, do México e da Argentina, para que juntas a gente pudesse olhar para todos os estereótipos contidos na publicidade brasileira e na publicidade da América Latina também, e olhar quais são esses estereótipos, como eles aparecem na publicidade ou na comunicação em geral, e por que a gente não deveria continuar usando cada um deles. Então, cada um dessas histórias que você contou são jeitos diferentes da gente repensar coisas que a gente faz. A gente sempre pensa, por exemplo, na pessoa gorda como uma pessoa que não está bem de saúde, o que é mentira muitas vezes. A gente sempre pensa que, sei lá, a gente tem essa visão de construir, de que o homem, ele, entre aspas, ajuda dentro de casa nas tarefas, ou que ele deveria ajudar, e não que ele deveria dividir as tarefas dentro de casa com seus filhos, ou as próprias tarefas domésticas. Então, o que a gente pensa os estereótipos, eles não são sempre errados. Os estereótipos são mensagens rápidas que ajudam a gente a contar uma coisa num espaço de tempo muito curto, que é, por exemplo, a publicidade. Porém, se eu começo a repetir essa história sempre, e eu só conto essas histórias, eu vou criando um lastro de histórias que não são verdade, e eu vou colocando todas aquelas pessoas que pertencem a esses grupos como se elas tivessem aquela história. Então, a gente precisa conhecer os estereótipos para deixar de usar esses que são vigentes e construir novas histórias, construir outras narrativas para essas pessoas. E a gente vai conseguir construir essas narrativas em espaços curtos de tempo. Só que a gente tem que pensar melhor no que a gente faz para a gente não continuar oprimindo uma série de pessoas, uma série de grupos de pessoas. Tá certo. Bom, a 6510 realizou em parceria com o Facebook esse relatório do Data Meets Diversity. O que motivou vocês? Esse trabalho ele veio do próprio Facebook. Eles chegaram para a gente com um briefing. Eles têm uma área dentro lá que chama Marketing Science. E essa área de Marketing Science, eles fizeram uma pesquisa e detectaram que os anúncios que contêm diversidade, eles rendem melhor para os seus anunciantes. O que é ótimo de saber, apesar de a gente não fazer tudo que a gente faz por dinheiro, e se deixar de render bem, a gente não vai deixar de fazer esse tipo de coisa. Mas quando eles chegaram nisso, eles falaram assim, olha, se isso é melhor para os nossos clientes, que são as pessoas que compram anúncios, e isso é o melhor para a nossa sociedade, para a nossa comunidade do Facebook, a gente quer dar ferramentas para que os nossos clientes e anunciantes possam fazer esses anúncios da forma mais correta, porque não é só botar as pessoas e representá-las imageticamente, mas é ter um bom retrato dessas pessoas na comunicação. Porque não adianta eu colocar, por exemplo, uma pessoa negra, mas eu colocar ela sempre numa posição subalternizada. Então, eu vou estar reforçando um estereótipo, apesar de ter ela no retrato. Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades. Então, quando eles trouxeram para a gente esse desafio, a gente sabia, que a gente não conseguiria fazer isso sozinha. A gente precisava de outras mulheres com outras especialidades, pessoas que entendessem mais de raça, de classe, de sexualidade, de corpos dissidentes. Então, a gente trouxe essas especialistas para junto da gente, para que junto a gente co-criasse todo esse programa. Então, todo esse projeto ele foi criado e co-criado junto tanto com o Facebook e as clientes, que eram, no caso, todas mulheres também, e essas outras 6 especialistas que tiveram com a gente o tempo inteiro, ajudando a gente a construir isso. E aí, a partir dessa imersão em todos os temas, a gente conseguiu criar esse projeto que ficou bem legal o resultado.
Bom, um dos dados registrados no relatório e destacado pela matéria é que 65% das mulheres não se sentem representadas na propaganda. E esse é um número bastante expressivo. E tu citaste lá no começo se apresentando também sobre esta área, né, das mulheres não se sentirem representadas. Me conta um pouquinho sobre isso. Sim, acho que hoje a gente tem. Acho que agora já, de certa forma, acho que a gente está fazendo um retrato melhor, apesar desse número ter crescido, até como eu falei lá no início. Uhum. Mas eu acho que durante muito tempo a publicidade ficou muito descolada da realidade, né? A gente fez uma representação de uma mulher que é uma mulher branca, magra, loira. Eu sei que eu tô falando com vocês que em Porto Alegre isso é muito mais comum do que no resto do Brasil. Sim. Então, só que para o resto do Brasil essa mulher não existe. Ela é Gisele Bündchen, basicamente, e algumas poucas outras. E o retrato do Brasil hoje, a gente tem um país que é 54% formado por pessoas negras, 49% das pessoas no Brasil estão acima do peso, sendo que 20% são obesas, e perto de 70% das pessoas têm cabelo cacheado. Esse é o retrato da mulher brasileira. Mas esse é um retrato que a gente vê muito pouco ainda, mesmo agora que melhorou. Então é um descolamento, isso eu tô falando só de retrato, não tô nem falando da qualidade do retrato, né? É um descolamento da realidade muito grande. Então, quando eu olho, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, eu sou baixinha e eu sou magra. Quando eu olho uma propaganda, por exemplo, com a Gisele Bündchen numa roupa, eu olho e falo, não vai servir para mim, por mais que eu seja magra e branca, por exemplo, porque eu olho e falo, putz, ela é magra, mas ela é grande, certeza que ela usa um número menor que o meu, apesar de eu ser magra também. Eu olho para aquilo e para mim, por mais que às vezes eu ache o produto bonito, eu não me sinto confortável de entrar na loja e pedir por ele, porque eu acho que vai ficar ruim e eu não quero passar por uma experiência de uma coisa que vai ficar ruim, por mais que só eu veja dentro do provador, sabe? Uhum. E eu acho que é essa relação que muitas pessoas têm no Brasil com a propaganda. A gente se olha e a gente não vê lá. E automaticamente a gente se descola desse anunciante, né? Porque a gente fala assim, eu acho que lá não tem nada para mim, então eu não vou comprar porque eu não me identifico com essa. E cada vez que a gente olha para a publicidade brasileira, isso está em quase tudo referente às mulheres, né? Então é muito difícil você olhar para propaganda de beleza e ver essa mulher que eu citei para você, que é a população média do Brasil. É muito difícil você olhar para até varejo, supermercado. A gente não aparece, apesar de, por exemplo, a mulher decidir a maior parte das compras de carro de uma família no Brasil, a gente não vê mulher na propaganda de carro. Apesar das mulheres hoje serem muito tem mais mulheres graduadas no Brasil do que homens graduados. As mulheres perseguem na educação por mais tempo do que eles, tendo um grau de título maior do que eles. Hoje a gente tem, né, no Enem do ano passado, nesse ainda a gente não viu como é que ficaram a relação de gênero nas notas, mas no ano passado, das 55 nota 1000 da redação, 42 eram de mulheres. E hoje, se você pegar a representatividade em propagandas de faculdade, só, se eu não me engano, em 35% delas aparecem mulheres. Então, a gente tem um descolamento muito grande da realidade, o que faz com que essas mulheres não se identificam, o que é um problema para a sociedade e para os anunciantes, porque as mulheres, elas são responsáveis por 86% das decisões de compra de um lar no Brasil. Uhum. Bom, por outro lado, é possível afirmar que os jovens já entendem o mundo e, portanto, a propaganda de outra maneira. Tu acreditas mais nas próximas direções? Eu tendo a ser um pouco esperançosa, então eu acredito. Eu acho que, principalmente, as meninas mais novas, elas já têm demonstrado algumas coisas mais fortes, assim, uns posicionamentos mais fortes, que me deixa esperançosa de que isso vai mudar. E de que eu acho que as coisas já estão mudando, as coisas quando envolvem negócios e tudo mais, elas andam numa velocidade um pouco menor do que o que a gente gostaria e do que deveria. Mas eu acho que é uma onda e eu acho que a gente pode, acho que diante do cenário político a gente pode retroceder em muitas coisas, mas eu acho que no pensamento dessas pessoas que estão vindo, dessas meninas mais jovens, muitas coisas não vai ser impossível
derrubar as coisas que elas pensam, as coisas que elas acreditam. Então, às vezes a gente vai dar um passo para trás, mas eu tenho certeza que elas vão vir e elas estão vindo com uma força que com certeza vai ajudar a mudar isso para melhor e de um jeito talvez até mais rápido do que a gente imagina. Uhum. Bom, tu afirmou na matéria que a publicidade é apenas o reflexo da nossa sociedade. Pode falar um pouquinho mais sobre esse teu entendimento? Eu acho que a publicidade, de forma inclusive ruim, né? Todos os estereótipos que a gente cita ali, por exemplo, nesse trabalho, são estereótipos que a gente que é recorrente na vida, né? Eu acho que é recorrente, por exemplo, a gente falar sobre pessoas gordas usando a gordofobia, o racismo é recorrente, a homofobia é recorrente, o pensamento classicista de que, por exemplo, de fazer piada de que pobre só compra na promoção, por exemplo, de achar que pessoas pobres não frequentam um aeroporto porque não tem dinheiro para comprar uma passagem de avião, da gente achar, por exemplo, quando você vê seguranças de um shopping expulsando pessoas negras de lá porque acha que eles estavam lá para roubar e não para comprar. Isso é o estereótipo agindo nessa pessoa. Então a gente tem que entender que existem 3 níveis de violência. A violência simbólica, que é, por exemplo, a gente ter esse input de mensagens que são erradas e ruins e opressoras. Então, um estereótipo é uma violência simbólica contra um grupo. Então, quando eu falo que, por exemplo, uma mulher lésbica é uma mulher masculina e ela não deveria ser masculina por ser mulher, é um problema. Eu estou imputando numa pessoa essa violência simbólica. O segundo nível dessa violência é uma violência corretiva, que é a violência que, por exemplo, essa mulher lésbica masculina, as pessoas ficam falando tanto para ela que ela não pode ser daquela forma, que ela não pode ser daquela forma, que ela começa ela se autocorrige, né? Então ela começa a se corrigir de algumas coisas. Então, às vezes, ela não vai colocar a roupa que ela gostaria porque ela está se corrigindo para não sofrer a violência. E, por fim, a violência direta, que é a violência da agressão física, da agressão verbal, da agressão de, por exemplo, tirar uma pessoa negra de dentro de um shopping por achar, sem prova nenhuma, sem evidência nenhuma e sem nada mais, que ela tá ali para roubar alguma coisa só porque ela é negra. Então, isso é um espelho da nossa sociedade, que a gente sabe que é o que a gente já vive há séculos, né? Não é uma coisa nova. E esses estereótipos, eles são... A importância que a gente fala da publicidade não usar isso é porque a publicidade é uma comunicação de massa. A gente está em todo lugar, né? A gente está no celular, a gente está na novela, a gente está no comercial, a gente está nos outdoors, a gente está no ônibus, a gente está em todos os lugares. Então, se em todos os lugares a gente passar uma mensagem ruim, a gente constrói essa relação que, no final das contas, a gente é responsável, sim, pela violência direta que acontece, né? De alguma forma. Então, é isso que a gente tem que entender, que as coisas, sim, elas se conectam. Então, a publicidade é um reflexo da sociedade e a sociedade, de certa forma, é um reflexo da publicidade. Bom, mais do que um relatório, né, o Data Meets Diversity propõe soluções, ou pelo menos auxilia para isso. Pode contar um pouquinho sobre as ferramentas disponíveis a partir dele? Claro. Além do relatório, né, que já é uma ferramenta em si, a gente tem uma outra ferramenta que chama Last 5 Ads. Essa ferramenta, basicamente, você coloca quem foram os protagonistas das suas últimas 5 campanhas e a gente diz qual deverá ser o próximo. A gente faz isso a partir de uma análise de gênero, raça e tipo de corpo. A gente gostaria de colocar algumas outras coisas, essa ferramenta ainda vai ser melhorada para que outras coisas também estejam ali dentro, mas a gente vai dizer para que a gente sabe que nem sempre dá para você ter mais de uma pessoa, por exemplo, como protagonista, mas que pelo menos você tenha uma diversidade de pessoas aparecendo na comunicação da sua empresa, da sua marca. Além disso, a gente tem um checklist desestereotipador, que também você pode baixar no site, que ele contém todos esses estereótipos que estão no relatório e você pode usar ele para, sei lá, você está construindo um roteiro, você está construindo uma imagem, você passa por ele e você vê se você não está usando nenhum daqueles estereótipos de uma forma mais rápida. E o próprio relatório, né, se vocês quiserem ver, ele tem a lista de todos os estereótipos ali muito mais explicado do que no checklist.
e aí você pode entender melhor sobre cada um deles e como não utilizar. A gente tem alguns comunicadores no mercado que afirmam que a publicidade está mais medrosa para levantar bandeiras, isso em se tratando não apenas de agências, mas também de anunciantes. Tu concordas com eles? Eu não acho que está mais medrosa, eu acho que tem muita coisa acontecendo e a publicidade e as pessoas, os publicitários em geral, eu me coloco nessa categoria. A gente precisa aprender mais sobre o que a gente está falando. Então, tem que ter receio mesmo de não falar coisa errada, tem que ter receio de não machucar as pessoas, tem que ter receio de não usar de preconceito, e eu acho isso positivo, eu não acho isso negativo. E eu acho que o papel é, diante desse receio, se informar, 2, trazer essas pessoas que você tem receio, às vezes, de falar por elas, e você não deveria falar por elas, traz ela para dentro da sua agência, traz ela para dentro da sua marca, tenha mais pessoas, tenha um time diverso construindo mensagens diversas, que você vai ter menos receio e você com certeza vai construir mensagens muito melhores também. Qual é a tua opinião sobre a fiscalização, por exemplo, do CONAR em publicidades discriminatórias e excludentes? Tu achas que poderia ser melhor? Eu acho que ela poderia acontecer, né? A minha sensação é de que ela não acontece. Tem todo um discurso, mas na prática a gente vê muito pouco disso acontecendo e é bem raro. A gente vê mais a marca tirando alguma coisa do ar porque errou e foi pressionada publicamente do que porque o CONAR agiu. Então eu acho que a atuação do CONAR é praticamente inexistente. Bom, e para finalizar, depois de todo esse cenário, como é que tu enxergas o futuro da propaganda? Quais são as tendências nessa área quando pensamos em representatividade? Eu acho que a tendência, eu acho que não sei se é uma tendência ainda, mas eu acho que é uma coisa que já está, acho que nos últimos 5 anos a gente falou muito sobre o aumento de mulheres em cargos de poder, e agora eu acho que a gente está falando cada vez mais sobre como esse aumento de mulheres também tem que ser um aumento de mulheres negras nesses cargos e dentro dessas áreas. E como a gente tem que diversificar os nossos times e ter essas pessoas construindo essas mensagens e não apenas pessoas brancas que se formaram em universidades caras. Então, para mim, eu não sei se ainda é uma tendência, mas eu gostaria que fosse essa a tendência, para que a gente possa realmente mudar a forma como a gente faz a publicidade. A gente está passando por uma crise que o jornalismo já passa há mais tempo, e talvez se a gente não acordar para essa crise antes e a gente não entender qual que é o nosso papel e como a gente vai construir mensagens mais relevantes, talvez seja tarde demais na hora que a gente resolver fazer. Então, a melhora do nosso mercado passa por essas pessoas e pela inclusão dessas pessoas. E se a gente não se abrir para isso, se a gente não incluir, se a gente não perceber isso a tempo, talvez nosso mercado sofra bastante. Então, acho que é a hora da gente olhar para tudo isso com um olhar estratégico e com um olhar de fazer o certo antes que não dê tempo de fazer mais nada. Bom, então tá, toda essa conversa, né, com mais informações, pesquisas e outros especialistas, vocês podem conferir nas páginas da Tendências Comunicação 2019. Ela pode ser visitada em coletiva.net/revistas, ou quem preferir receber um exemplar impresso, pode enviar um e-mail para tendências@coletiva.com.br. Agora chegou a hora da gente conhecer mais um pouquinho sobre a Maria no quadro Ping Pong. Bom, Maria, um trabalho marcante. Mulheres Invisíveis, que é um trabalho da 6510 junto com a Adobe e que foi muito legal de fazer. É um banco de imagens de mulheres que geralmente não aparecem na publicidade. Uhum. Um momento especial na tua carreira? Eu acho que a criação da 6510 com todo foi um momento especial na minha carreira. Eu acho que o começo dela, quando a gente lançou a cerveja feminista, e foi um boom, assim, tipo, a gente achava que, sei lá, só os nossos amigos iam gostar daquilo e de repente a gente foi parar no New York Times. Então aquilo pra mim foi especial porque mostrou a potência do que a gente tinha na mão e de como era necessário fazer aquilo naquela hora. O DNA da 6510. Acho que o DNA da 6510
é um DNA complexo, mas eu acho que é basicamente uma mistura do trabalho que a gente sempre quis ter e que na maioria das vezes foi negado pra gente, de condições de trabalho, de trabalhar num lugar legal, de não trabalhar fazendo hora extra sem ser paga, de trabalhar num lugar que eu encontre pessoas reais, que são pessoas inteligentes e dá para elas o tempo, a remuneração e o carinho, a atenção necessária para que todo mundo possa fazer seus trabalhos. Maior conquista profissional até agora? Acho que a maior conquista é ter uma empresa que tem clientes importantes, clientes que acreditam nisso, e encontrar dentro de cada um desses lugares pessoas que acreditam que sim, a gente pode fazer uma publicidade melhor do que a gente faz hoje em dia. E planos para o teu futuro profissional? Acho que o futuro é fazer a minha 510 crescer, continuar fazendo esses trabalhos e sem perder o nosso DNA, sem perder o rumo que a gente pensou desde sempre, manter a nossa essência, mas conseguir continuar trabalhando, mas continuar trabalhando com, acho que com sustentabilidade, né? Sustentabilidade nossa, assim, de fazer as coisas que a gente gosta, mas lembrar que é trabalho. E trabalho é importante, mas não é a sua vida inteira, então acho que esse é o plano. Então tá, muito obrigada pela tua participação, Maria. Obrigada a vocês pelo convite, foi muito legal participar. Então tá, tchauzinho. Tchau, tchau. Então, este foi mais um episódio do Coletiva Tendências. Espero que tenham gostado do conteúdo. Lembrando que o programa é realizado por coletiva.net e editado pela Papier Conteúdo. Elogios, críticas e sugestões vocês podem nos mandar pelo e-mail tendências@coletiva.com.br, além de acessarem nossas redes sociais. Estamos no Instagram, LinkedIn e Facebook no @Revista Tendências. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.